Opa, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017. E claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Disney, iMac Pro no Brasil, smartphones nas escolas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E eu ganhei de presente uma capinha de silicone, agora original, da Apple. E eu gosto muito dessa capinha porque encaixa perfeitamente no aparelho, veste muito bem. Tava usando, coloquei a fotinho lá no Instagram, a Spigen, que ela acabava sendo parrudona, grandona. Dava uma baita sensação de segurança, tanta sensação que eu ficava, tacando, entre aspas, o iPhone em cima da mesa pra testar. Meio que fazendo o iPhone de spinner em cima da mesa, mas acabava sendo um trambolinho. E agora com a capinha de silicone, como veste bem, como o iPhone fica menor, ele é quase como uma segunda pele. Claro que é só você pegar uma case fininha. Mais uns 3 dias eu acostumo com essa capinha. O iPhone X é complicado. Mesmo pessoas que nunca usaram capinha no iPhone X estão usando. O aro de metal, pode arranhar. Vidro ok, Na parte de trás, igual da frente, é resistente, mas tem a queda. Uma coisa que me impressiona também nos cases da Apple, como o recorte é perfeito. A princípio, tem aqui as medidas, é só seguir essas medidas. Daria pra qualquer um fazer um case que vestisse bem. Mas eu tenho que assumir que a Apple faz isso com excelência. Enfim, acabou o meu vício de iPhone spinner. Notícias. Coca-Tech. E acho que a grande movimentação, principalmente em tempo de Guerra nas Estrelas, ainda não vi o filme. Todo mundo tá dizendo que é sensacional, quero ver. Mas a grande movimentação dessa quarta-feira foi a compra que a Disney fez. Comprou parte da Fox. Coisa, aliás, inclusive, tenho que dizer que o Simpsons previu. Mas essa compra não envolve Fox News, nem a parte de esportes. Vão ficar separadinhas. A compra envolve trocentas coisas. Aí entra X-Men. Eu não vejo muito... agora a gente vai ter Marvel com X-Men. Lembra que Marvel, Guerra nas Estrelas, tá tudo debaixo da Disney. Tá vindo um grandão aí. Se a gente pegar 2017, 40% dos sucessos, Fox e Disney. Então talvez a gente até tenha Marvel com X-Men. Mais provável que a gente tenha... todo mundo gosta do Wolverine. Wolverine participando de alguma coisinha ali. Tudo debaixo de um único guarda-chuva facilita o processo. Mas X-Men por si só não tem tanta grana assim. Simpsons entrou, National Geographic, trocentas coisas. O valor, 52 Instagrams. 52 bilhões de trampetas. E tem um outro detalhe nessa história. A Disney tinha 30% da Hulu e a Fox outros 30%. E a Hulu faz parte do negócio. Ou seja, a gente tem Disney com 60% da Hulu. E aí você já ligou as orelhas. Aí você já... Opa, peraí. Netflix. Pois é, Netflix. Deve estar desesperado. Aí você entende aquele movimento da Disney falando, 2019 a gente vai ter o nosso serviço de streaming, não vai ter Marvel lá na Netflix, vai ter negocia daqui, negocia dali. Excelente movimento da Disney. Vamos ver o que a Netflix vai fazer. Por hora, a Netflix, ela tá meio que enrolada nessa questão de assédio. É uma questão delicada o assédio, por vários motivos. Teve um conjunto de denúncias em cima do ator de The Ranch, o Danny Masterson, 4 mulheres denunciando, e não rolou meio que nada. E um dos executivos da Netflix foi questionado, e aí, vocês não vão fazer nada? E aí o carinha falou, sabe o que é? Netflix não tá acreditando nas acusações feitas contra o ator. E aí demorou uma semaninha nessa história, a Netflix acabou demitindo o ator e de quebra ainda mandou o executivo embora. E aí tem duas coisas aí. Primeiro, a gente não deve fazer da questão do assédio caça às bruxas. Não é porque teve uma denúncia que a pessoa é culpada. Esse é um ponto. Quem define se tem culpa ou não é a justiça. Mas uma segunda coisa, e isso é importante, que o denunciado, ele precisa se defender. E por ser uma denúncia séria, ele precisa focar os seus esforços em resolver essa questão. Então, num primeiro momento, nem precisa demitir. Mas eu vou aqui dar uma pausinha, vou responder aqui essas denúncias. Não pode ser uma coisa lá Brasil que o cara se envolve ali com denúncias de corrupção e continua trabalhando no que trabalha. Pelo menos um afastamento até resolver a situação. Isso não é partir do princípio que a pessoa é culpada. É partir do princípio que tem uma situação que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Já me defendi, já tá tudo encaminhado lá na justiça. Aí ou uma postura a lá Kevin Spacey. Fiz mesmo, perdão. E aí a empresa decide o que vai fazer. No caso, Netflix optou corretamente por demitir, não compactuando com essa situação. Uma outra mini treta que a Netflix se envolveu foi na questão de privacidade, quando ela tweetou
falou, aí parece isso lá nos Estados Unidos, parece 53 pessoas que assistiram a Christmas Prince todo dia nos últimos 18 dias. Quem foi que machucou vocês? Levantou a questão de privacidade, porque de alguma maneira é uma exposição. Sim, os Estados Unidos é gigantesco, são só 53 pessoas, não identificou ninguém, é anonimato. Mas lembra muito aquela propaganda da Spotify, foi ano passado, falando, você que ouviu não sei o que, de não sei o que lá tantas vezes. É engraçadinho de alguma maneira. Ontem tava falando do carinha que assistiu 344 vezes, nem lembro o que ele assistiu mais. Foi Ratatouille, né? Tem um quezinho aí de privacidade, coisa que a gente tá aos pouquinhos abrindo mão. Para algumas pessoas isso é importante, para governo isso é importantíssimo. Por isso que o Trump falou, nada de usar Kaspersky aqui no governo. Tem uma suspeita de relações entre o governo russo e a Kaspersky, documentos do governo americano. E acho que tem vírus aqui no computador. Deixa eu pegar aqui esses arquivos para fazer um scan aqui na Kaspersky. E aí foram documentos que não deveriam ter ido. Talvez algum dia, quando a gente sonhar com um governo global ou qualquer coisa do tipo, a gente pode até começar a abrir mão de certas privacidades que a gente já tá abrindo de alguma maneira na vida pessoal, mas para governo hoje isso é impensável. Tem que ter transparência para com o seu povo, mas não para com outros países. Lá na China, o sistema de câmeras consegue achar uma pessoa em 7 minutos. É tanta câmera, inteligência artificial, vai triplicar ainda nos próximos anos, mas hoje já dá conta de achar uma pessoa em 7 minutos. Olha o mundo que a gente tá indo. Ainda no entretenimento e streaming. Papinho que tá rolando que o Tidal vai morrer, tem mais aí uns 6 meses de fôlego. A Coca, mas alguém compra para comprar os usuários. Dizia-se que tinha 3 milhões de usuários o próprio Tidal, mas hoje o número mais próximo seria uns 800 mil. O mercado se agrupa em Apple Music, Google Music, Spotify e Deezer. Quanto valem esses 800 mil? Se acabar, não tem mais Tidal, esses 800 mil vão se distribuir, talvez até já usem outros serviços. Não parece muito tentador comprar o Tidal. Talvez pro Deezer seja interessante, porque vamos arredondar para 1 milhão. Hoje o Deezer tá com coisa de 12 milhões. Seria um aumento de 1% na sua base de usuários. Talvez seja interessante. Agora pro Spotify, que tem 140 milhões de usuários, vai ser 1%. Nos Estados Unidos, a T-Mobile, provando que hoje distribuir TV é carne de vaca, tá querendo distribuir um serviço de TV em 2018, mas é um serviço disruptivo. SoundCloud, que também é streaming, tá querendo distribuir um conteúdo mais personalizado, recomendações personalizadas. SoundCloud tem um mercadinho ali no podcast, no independente, mas é outro que tá seguindo a linha Tidal. Falando de SoundCloud, a Nubank contratou um dos carinhas técnicos do SoundCloud, abriu um escritório em Berlim, na Alemanha, não necessariamente para expandir a sua participação de mercado internacionalmente. É comum uma empresa hoje abrir um escritório no Vale do Silício para servir de troca de informação. Me parece que é o que a Nubank vai fazer com esse escritório em Berlim. O foco é ter 20 funcionários lá. Hoje ela tem 4 funcionários lá, saindo do Brasil para Berlim. Se a gente considerar startups de tecnologia, Nubank tem uma boa quantidade de funcionários, tem 750 funcionários, são coisa de 100 desenvolvedores. Você tem atendimento ao público, né, ao consumidor, que ocupa o maior volume das vagas. Aliás, o Deezer tá lá na comunidade europeia, junto do Spotify, falando, esse mercado aí não tá muito justo. A Apple, a Amazon, o Google, eles jogam pesado contra a gente. O mercado não tá muito justo. Você tem, no caso da Apple, os 30%, né? Sendo frio, que agora é 15% no processo de assinatura. Para um desenvolvedor pequeno, né, o problema que ele tem de pegar o software dele e distribuir para todo mundo, mais o sistema de cobrança que ele tem que fazer, e aí tem que ser um sistema de cobrança seguro, né? É impossível de você fazer. Você acaba delegando. Não, vou usar aqui esse mecanismo de pagamento, você vai juntando as peças. A Apple faz isso para você, distribui, promove, cuida das atualizações e cobra de você 30%, e aplicativo gratuito você não precisa pagar. Quer dizer, você paga a assinatura de desenvolvedor, os $100. Agora, quando é o Spotify, que de alguma maneira é grande, mas não tem... Esse é o problema do Spotify, né? Ele não tem outro grande produto. Ele fica muito dependendo da Apple. E 30% é muita coisa. Tem que cuidar do software, né? Hospedagem, aquela coisa toda das próprias músicas, o streaming em si. A Apple não mexe nisso. Tem a questão dos direitos autorais que tem que pagar. E em cima disso, vem a Apple e morde 30%. Hoje tá começando a não ficar mais tão aceitável assim. Em tempos de produtos físicos, lojas físicas, né? Você compra um produto ali por 100 dinheiros, metade disso é o atravessador. O dono da loja pegou por 50 dinheiros e tá passando por 100. Geralmente é isso, dobra o preço. Se a gente considerar esse modelo digital da Apple, 50 dinheiros, vou fazer o seguinte, vamos botar 30% aí para zerar, 50 dinheiros é o que eu preciso pelo meu produto. Então chegaria pro consumidor final, não pelos 100 de antigamente, chegaria ali por uns 80 dinheiros, né? 100 é melhor do que 80. Mas quando você faz as contas de 50 para 80, não parece muito? A própria Apple reconhece que é muito. Se ela não reconhecesse, não teria baixado o segundo ano de assinatura para 15%. Óbvio que a Apple não vai desistir da grana assim tão facilmente, ainda vai ter uma briga. A questão é que há 10 anos atrás, 30% era pouco. Hoje a gente acostumou
acostumou por esses 30%, então tá na hora de brigar. A gente vai acostumando e vai mudando o nosso referencial, que nem Bitcoin. A gente ainda não se acostumou com o Bitcoin, né? O presidente do Banco Central brasileiro, ele falou, não, isso aí é bolha, isso aí é pirâmide, você olha a curva de crescimento, é bem bolha, é bem pirâmide, embora tecnicamente não seja uma pirâmide. Pirâmide só funciona se entram novos usuários. Esse não é o modelo do Bitcoin. Não precisa entrar novos usuários para ele continuar existindo. Não é uma pirâmide, mas a curva de crescimento se assemelha de uma pirâmide, se assemelha de uma bolha, porque basicamente o que a galera tá fazendo é entrando, comprando para vender mais caro. E não é assim que funciona. Claro que ele é presidente de Banco Central, vai defender o lado do Banco Central, falar dos reguladores, vai fazer o seu papel de velho. Mas já a gente tá acostumado com o Bitcoin e vai ser velho mesmo. Indiegogo, ele tem a sua modalidade de financiamento coletivo de produto, onde na prática você compra um produto, ele faz pré-venda no final das contas. Você compra um produto por um precinho mais barato, ali uns 30% de desconto. E o Indiegogo tem uma outra modalidade, onde levanta investimento para startups, onde você dá uma grana e compra participação na empresa. Você passa a ter, entre aspas, ações da empresa. E ela tá passando a adotar um modelo de criptomoeda. Vai fazer ICO agora. Tudo de acordo com a legislação americana. Você vai ganhar tokens. Ao invés de você receber um papelzinho dizendo, você tem 10% de participação, você vai ter, entre aspas, 10 moedas daquela empresa. Falando sobre dinheiro, o iMac Pro aqui no Brasil vai custar a bagatela de R$38 mil. Com os 10% vai sair por R$34.200. Ainda não dá pra saber, mas quero saber qual vai ser o preço do topo de linha aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos passa de $13 mil. A versão aqui de 30, vamos usar o valor mais baixo. Essa versão de 34 mil sai lá nos Estados Unidos por 5 mil. Isso vai dar $1 aí de 6, 7. 7 vezes 13, quando é que vai dar isso? 70 vai? R$90 mil fácil. Você compra hoje lá nos Estados Unidos e a entrega vai ser a partir de 27 de dezembro. Aí, né, com esse preço tem que fazer mesmo o aplicativo a R$3,20. A Apple tem um fundo, o Advanced Manufacturing, $1 bilhão nesse fundo e quase metade dele, 390 milhões, vai para Finisar, que faz o quê? TrueDep. A Apple investindo em TrueDep. Do grego, TrueDep é meu, ninguém mexe, vai ficar só para mim. Touch ID Feelings. Saiu a atualização do iOS resolvendo aquele problema do HomeKit, agora tá na versão 11.2.1 e resolve também um problema na câmera. Eu postei lá no Instagram uma foto da minha Powerbank, né, uma Xiaomi 20.000 mAh, e eu não tinha reparado nisso na câmera. Eu aproximei para tirar a foto dos 20 mil, ele ficava o foco indo e vindo, eu não conseguia focar, mesmo travando o foco eu não travava. Essa versão agora corrige. E olha que eu tava no beta. Inclusive, saiu outra leva de betas. Já tinha saído do macOS, agora veio tvOS, watchOS e iOS. Tá na versão 11.2.5. O Final Cut Pro recebeu suporte a 360 realidade virtual. Mapeamento indoor da Apple bombando. 30 novos aeroportos pintaram. Fora trocentos outros shoppings, mas só nos Estados Unidos. O BR ganhou suporte ao modo escuro de verdade e ao iPhone 10. O Things, gerenciamento de tarefas, agora na versão 3.3, permite o envio de tarefas via e-mail. E aí você até consegue integrar com o Ift. Clash Royale também ganhou suporte ao iPhone 10. No Mac, o Lightroom foi atualizado. Tem um novo aplicativo que faz edição de áudio como se fosse texto. Ele pega um áudio em inglês, por isso que eu não dei como dica de aplicativo. Ele pega um áudio, transcreve esse áudio, você vai ter o texto, você altera o texto e isso é refletido no áudio. Olha o ponto que a gente tá indo. Cloud Mountain tá mudando a política de preços. Agora ele é gratuito com in-apps, Dropbox, Google Drive, OneDrive, gratuito. Mas Backblaze, por exemplo, você vai ter que pagar. Backblaze que entrou na versão 3.0 que não era suportado. Na Microsoft, o Stick Notes ganhou suporte ao Bullet Points. O Windows 10 ganhou um suporte nativo a SSH. Já não era sem tempo, né? Adeus put. Google Assistant português tá pegando agora do Lollipop pra cima. Antes era só o Marshmallow. A Xiaomi tá com um smartwatch com bateria de até 5 dias. Não roda Android Wear. Obviamente que não roda o WatchOS. Roda o Watch 2, sistema proprietário, mas se conecta tanto com Android quanto com o iOS. 5 dias é bateria gigante. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. O Google realizou sua retrospectiva e vou dizer que vou roubar aqui. O tema mais buscado foram os iPhones 8 e 10. Disse que eu tô roubando porque eles perderam pro furacão Irma, mas tá valendo, né? O que me chamou a atenção é do iPhone 8 ter tido mais destaque que o iPhone 10. Mas aí você pensa assim, mas depois do iPhone 7 vem o iPhone 8, dá até pra entender. As pessoas acabam confundindo. Na parte de séries de TV, Stranger Things, 13 Reasons Why, Big Brother, Game of Thrones e Punhos de Ferro.
nos filmes It, Mulher Maravilha, na música Despacito e Shapes of You, Consumer Tech, iPhone 8, iPhone 10, Nintendo Switch, Galaxy S8 e o Xbox One X. Eu vou deixar o link dos mais buscados e também no vídeo, o ano em review, aqui nas notas do episódio. Isso é global, aí você pode filtrar no Brasil, você vai ver o destaque do Big Brother Brasil, a tabela do Brasileirão, Enem, Marcelo Rezende, o chamado. A gente também quer saber muito como faz ovo de Páscoa e também como faz bacalhau. A gente não sabe o que é sarará, TBT também não, ábaco nem sororidade. As músicas aqui Despacito, top 1, mas top 2 deu onda. Nas celebridades, achei legal as respostas. William Wack, José Maier, Léo Stronda, Fábio Assunção e Pablo Vittar. Se você gosta dos rankings, dá uma espiada. Mais um documento conversão digital, agora o licenciamento de veículo, que fase boa, né? Às vezes o vento sopra contra. Por exemplo, lá na França, baniram o uso de celulares nas escolas. E isso é completamente retrógrado. Se você fizer um estudo comprovando que aumenta o rendimento dos alunos, ok, vamos pensar nisso, ou talvez até pensar numa estratégia de melhorar o rendimento dos alunos, porque smartphone e tecnologia, da maneira que você queira encarar, vai fazer parte do nosso dia a dia. E Coca, não fizeram esse estudo? Então, embora a alegação lá na França seja de saúde, tem um estudo que mostra que o rendimento escolar, ele cresce ali 6, vamos arredondar, 10%. Aumenta 10% o rendimento escolar. É um baita número. Quem tira 9 passa a tirar 9.9, vai tirar 10. Mais ou menos, não é exatamente assim. Você tem sim um aumento no total de 10%. Só que esse aumento é concentrado nos alunos de péssimo rendimento. Quem tem um bom rendimento não tem ganho, mantém o nível. A gente pode fazer uma leitura mais ou menos assim. Quem não se distrai fácil, sendo tendencioso, reducionista, daquele jeito que você já conhece. Quem tem dificuldade para se distrair, vê no celular mais um lugar para se distrair e aí se complica. Agora, quem é, entre aspas, bom aluno, que consegue se focar, manter o ritmo e estudar, consegue fazer bom uso do celular. Aí a medida já fica completamente questionável. É mais um ponto para vamos ensinar a galera a usar celular, porque tem os alunos, entre aspas, bons, que sabem usar corretamente o celular. Você banir, corre o risco de fazer os bons alunos desaprenderem a usar o celular e outra, posterga para os maus alunos, entre aspas, o uso correto do celular, né? Empurra o problema lá para frente. São aquelas coisas que a gente tem que sentar, conversar, discutir. Lá nos Estados Unidos você tem aqueles robôs que fazem patrulhamento. Fica rodando ali no estacionamento e aí nessa vem um sem teto para passar a noite. Um robozinho enxota o sem teto. Pode ou não pode? Hoje tá proibido que esses robôs enxotem os moradores de rua. Lá nos Estados Unidos conseguiram pegar um dos responsáveis pelo Mirai. Não tem jeito. Você bagunçou, mais cedo ou mais tarde vão te achar. Aqui no Brasil, uma notícia boa em relação à internet. A velocidade média aumentou 30% em 2017. Ainda é pouco, ainda tá abaixo da média, mas tá melhorando. E por último, você que é fã de Mr. Robot, vai ter uma 4ª temporada. E Justiceiro, Netflix confirmou, vai ter uma 2ª temporada. E assim, feliz com a minha capinha de silicone e seco por Guerra nas Estrelas, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.